bem-vindos ao EMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com toda a experiência do EMIP, para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Hoje estamos aqui para bater um papo super necessário sobre um tema sensível, que são os cuidados paliativos perinatais. Para muitos de vocês isso deve ser um tema novo, mas hoje aqui comigo estão duas pessoas que abraçaram essa ideia e que fazem isso muito bem. Daniele Vale, médica pela Universidade Federal de Pernambuco, obstetra e ginecologista pelo EMIP, especialista em medicina fetal também pelo EMIP e preceptora do programa de residência de medicina fetal pelo EMIP, médica do ambulatório da mulher e obstetra do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Bem-vinda, Dani. Obrigada. E para completar aqui o nosso time, Alessandra Maia, que é médica pediatra e neonatologista, possui mestrado em dor neonatal pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em cuidados paliativos pediátricos pelo EMIP e consultora do EMIP em cuidados paliativos. Bem-vinda, Ale. Obrigada. Eu fiquei super instigada a estar hoje aqui falando sobre esse tema que, primeiro, para muitos pode ser um tema novo, né? Falar de cuidados paliativos perinatais. Mas eu queria que antes, Dani, você explicasse um pouquinho para a gente o que é a medicina fetal e se existe o pré-natal realizado pelo especialista em medicina fetal e o obstetra, como é que isso funciona na prática? Tá, beleza. Pessoal, é o seguinte, a medicina fetal é uma especialidade que tem o feto como paciente, né? Claro que a gente sempre vai olhar o binômio, vai olhar a mãe, a gestante, os fatores de risco e tudo. Mas a medicina fetal utiliza tecnologias, né? Principalmente a ultrassom, essencialmente a ultrassom, para fazer diagnósticos de alguma alteração ou de saúde do feto, né? Durante a gravidez. Então, além da ultrassom, a gente também usa cariótipo fetal com amniocentese, testes invasivos, pode-se precisar de, às vezes, cordocentese, né, de punção de líquido amniótico ou do cordão umbilical, exames de sangue, enfim, todo um aparato diagnóstico, né, que tem cada vez mais tecnologias e mais possibilidades de diagnóstico precoce, né, de certas alterações, né, na vida fetal. E a medicina fetal é nesse sentido, né, de ter o feto como paciente e, claro, que olhando para a sua família, sempre. Ô Dani, e aí diante dessa gama de tecnologias e de avanços, acaba que os diagnósticos, eles são dados, como você falou, mais precocemente, né? Isso. E aí surge a necessidade de se falar de cuidados paliativos perinatais. É isso, Ale? Explica pra gente o que são esses cuidados paliativos. Veja, o cuidado paliativo perinatal. É qualquer cuidado que proporciona, não é, visa melhorar a qualidade de vida do feto ou do recém-nascido que tenha uma doença grave, não é, limitante ou potencialmente fatal. E, nesse ponto, a gente tem que levar em conta a integralidade da família. Porque a gente está falando de uma gestação, não é? Perinatal, de um processo de gestação, de parto e de pós-parto. Não é? Então, a gente vai acompanhar esse feto, esse recém-nascido, durante toda essa trajetória. E aí é um desafio, né? Porque, na verdade, eu acho que Dani pode trazer muito a gente. Você falou, não é? Bem baseado em ultrassom. E aí, o que é que acontece? Eu acho que os cuidados paliativos perinatais, a gente trabalha muito com o antifrágil mesmo, com toda a potencialidade da humanização, porque não é nada concreto. A mãe não está vendo. A mãe, o profissional de saúde, é ele que vai ter que trazer todas essas informações. Veja como é importante o papel, não é, do fetólogo, do obstetra, não é, e trabalhar junto com o pediatra, porque a gente não está diante de uma concretude, a gente tem que fazer com que seja concreto algo que, dentro da barriga, algo não está indo bem.
Né? Se a gente está falando de cuidados paliativos perinatais, a gente tem um entendimento de uma condição grave de uma gestação que não está transcorrendo da forma fisiológica. E aí vai de encontro, né, ao que é esperado. Isso. Né? Porque você espera, quando engravida, que ocorra tudo bem. Isso. E aí, Dani, fala um pouquinho pra gente como é falar de um diagnóstico difícil para uma mulher que, na grande parte das vezes, tinha uma idealização sobre aquele feto. Pois é, veja, não é uma tarefa fácil, né? A gestante, justamente como vocês falaram, quando se engravida, né, se tem uma DUM, né, uma data da última menstruação, se tem um plano, se tem uma data provável do parto, se tem o projeto de vida, né, de pensar num quarto, de mudar aquela conjuntura da família, de ter irmãos, e aí o nome. Então, assim, a gestação, ela envolve muita coisa, né? Não é só o feto, né? E a gente precisa estar atento a tudo isso. E aí, quando a gente vai conversar sobre o diagnóstico, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque o paciente, ele vai ver tudo preto e branco ali, né? Ou no máximo um 3D. Mas a gente vê o olhar técnico, né? Inclusive, teve um paciente que até um acompanhante que falou, a senhora tá vendo aí o que a senhora tá vendo, mas eu acredito que pode ser diferente. E isso tem que ser validado, né? Então, assim, a gente precisa entender o diagnóstico. E aí, tudo envolve comunicação, né? Comunicação difícil em saúde é um tema muito delicado, exige muito treino, né? Exige prática mesmo, tempo. E aí é você transmitir clareza, né? Naturalidade no que você está vendo, tentar transmitir o máximo de segurança possível para aquela família e entender até que ponto eles, né? Até que momento eles querem saber, o quanto querem saber, o quanto é o entendimento, tentar mostrar alguma coisa que seja visível, se eles quiserem ver. E isso, assim, é bem, bem desafiador. Ô, Dani, e me diz uma coisa. Durante o pré-natal, em que momento pode ser dado esse diagnóstico? Porque eu acho que muita gente deve estar se perguntando. Já na primeira ultrassom, né? É só na morfológica do segundo trimestre? Fala pra gente um pouquinho sobre o momento do diagnóstico. Pronto. Isso é um pouco variável, de acordo com a patologia, tá? Quando é que a gente tem uma primeira suspeita de que alguma coisa pode estar indo diferente do planejado? É na morfológica de primeiro trimestre, tá? Sei. Na morfológica de primeiro trimestre, se eu pego, aí, enfim, tem os marcadores, mas se a gente detecta, né, que ali tem alguns sinais de que pode haver alguma doença, existem alguns exames complementares, se a paciente quiser fazer, obviamente, para diagnóstico genético. Por exemplo, uma punção para ver cariótipo, enfim, para ver se tem alguma síndrome genética ali, que a gente já possa dar um diagnóstico ali naquele momento, né? Demora um pouco o resultado, mas ali no morfo de primeiro é o primeiro alerta, digamos, que a gente pode ter para uma doença desse tipo, tá? Outras doenças não, vão aparecer um pouquinho mais para frente, lá para 16 semanas, ou quando a gente conseguir ver melhor a anatomia, se a gente consegue ver ali uma cardiopatia ou uma outra doença que vai se manifestar mais para frente, sabe? Raramente no terceiro trimestre a gente pega algumas, mas é mais comum a partir do morfo de primeiro. Tá. E aí, Ale, como é que se dá essa parceria, né, entre o obstetra, o especialista em medicina fetal e o pediatra, né, que vai vir ali depois do parto. Esse estudo, né, para determinar os cuidados paliativos, como é que é essa interface entre, já que a gente está falando de um paciente que estamos vendo apenas de forma indireta, né? Pois é, né? Então, o ideal é que realmente essa participação da equipe, não é, como um todo, já aconteça no pré-natal. Então, idealmente, quanto mais precoce, melhor. Porque aí a gente consegue trabalhar essa comunicação difícil, trazer informações, né, técnicas, mas também acolher essa família, trazer o entendimento de prognóstico, de sobrevida, e a partir daí a gente conseguir fazer um planejamento de como vai ser esse pré-natal e como vai ser o momento do nascimento. Então, a participação do pediatra, do neonatologista, já nas consultas pré-natais, já nessa orquestração, não é, desse planejamento do cuidado paliativo perinatal é muito importante, não é? Porque a gente também acolhe, vão ter questões, não é, relacionadas mais ao feto, que vai ser de um acolhimento do neonatologista, porque nós vamos ter algumas doenças realmente que a limitação já vai ser intraútero. Outras que a limitação, ela pode acontecer na hora do parto,
não é? Por exemplo, você vai ter condições de malformações complexas, cardiopatias, que podem ser trabalhadas a perda já intraútero. Então, a gente já tem famílias, não é? A gente vai ter que estar lidando ali com a família no entendimento de que ele já pode ter uma perda gestacional, que essa criança nem venha nascer. Então, imagina como é o trabalho, né, emocional e afetivo dessa família. Fora isso, a gente vai ter doenças que a morte ou o prognóstico ele pode estar mais próximo do óbito na hora do nascimento. Então, doenças, por exemplo, pulmonares graves, doenças renais, durante a gestação, ela vai levando, mas na hora que nasce vão ser necessárias algumas condições e tratamentos que podem não trazer resolução ou que já são potencialmente fatais no momento do nascimento. Então, também é um momento em que a equipe precisa estar muito bem orquestrada. E aí o envolvimento não é não só dos médicos, né, obstetra, pediatra, mas também da equipe de enfermagem, não é? Nesse momento, a equipe também envolve cirurgião pediátrico, cirurgião torácico, a parte de neurocirurgia, não é? A parte das intervenções que podem ser possíveis, porque a gente tem que lembrar que o nosso foco não é a cura nesse momento, mas muitas das doenças graves, elas vão ter intervenções técnicas, não é? Que vão ser atreladas ao cuidado paliativo, porque a gente pode ter também crianças que venham a nascer e que vão ter algum tipo de sobrevida e a gente vai trabalhar com essa qualidade de vida. Então, veja que nós temos todas essas possibilidades e o mais importante é o acolhimento, o entendimento dessa família, um planejamento de forma respeitosa, para que a gente possa ali, veja, é um desafio grande, né? Mas da melhor forma. E aí, a gente pode, então, dividir essa questão dos cuidados paliativos perinatais entre aquele feto que tem um prognóstico reservado e um outro que vai ter uma doença crônica, não é isso? Grave, mas que pode ter uma sobrevida um pouco maior, né? Isso. E aí, eu sempre que eu converso sobre cuidados paliativos, eu gosto muito de falar da importância da penetração desse tema, né, nas unidades básicas de saúde, porque eu fico aqui pensando, a gente tem maternidade de alto risco, mas esse bebê, ele pode nascer... Em qualquer lugar. Fala aí, Dani. Isso é uma coisa que eu acho que aí é cultural mesmo, assim, de educação da população, de educação dos profissionais. Isso é um trabalho, assim, bem de formiguinha, porque, assim, isso até já aconteceu. Uma paciente minha, depois me contou que acabou nascendo numa maternidade de baixo risco porque não deu tempo. E que lá deu tudo certo, como ela pensava, digamos assim, né? Na medida do que estava imaginando-se que ia acontecer no pré-natal. Usando o exemplo dela, era uma genesia renal bilateral, que ela entrou em trabalho de parto rápido e acabou nascendo na maternidade de baixo risco da prefeitura. E ela disse olha, minha médica disse que pode ser que meu bebê não tenha muito tempo. Então, eu queria ficar com ele. E ela disse que foi respeitada. E que foi tudo dentro do que ela imaginava, né? Na medida, claro, que sempre é difícil, diferente, mas que ela se sentiu acolhida ali. Então, assim... Veja o trabalho importante do pré-natal. Do pré-natal. Então, fundamental. Ela foi empoderada do diagnóstico, né, Alessandra? Isso, ela entendeu o que poderia acontecer, né? Até quando a gente fala numa malformação, né, letal, que a gente prefere chamar de condição limitante, né? É uma doença que tem a alta mortalidade no primeiro ano de vida do bebê. Então, assim... Tem algumas que a mediana lá é 1 semana, 10 dias, mas tem algumas que podem... Meses ou anos, né? Quando a gente fala de uma formação grave, né? A gente tem esse... E a pessoa tem que estar meio que ciente de que isso é possível. Claro que algumas a gente consegue estimar, né? Uma genesia renal bilateral, uma trissomia do 18, do 13, a gente consegue estimar ali mais ou menos, que é um potencialmente mais grave, a depender também do que a gente encontra, né? Na ultrassom. Mas sempre tentar deixar o mais claro possível para a família, o quanto eles quiserem saber, o quanto eles quiserem pesquisar, porque vai no Google, todas as pacientes perguntam, procurasse o que no Google? Já procurei, doutora. Isso. E aí, especialmente quando tem malformações, algumas, né, visíveis, né,
que isso pode também ser mais chocante para a paciente. Às vezes ela está idealizando aquele bebê, e aí algumas não têm coragem de procurar, mas algumas vão procurar na internet, de repente alguma malformação facial, ou de parede abdominal, de parede torácica, aí a paciente fica com aquele choque na cabeça. Algumas têm aquela rejeição de talvez não querer ver o bebê em alguns momentos. Outras já relatam que tive coragem, quis ver, né? Então, o que é que a gente pode fazer nesse sentido, né? Para empoderar essa paciente, dela entender o que está acontecendo, de até onde ela quer ir, do que ela deseja naquele parto, naquela gravidez, né? Qual é o prognóstico, pelo menos o que é que ela entende que é um prognóstico, né? O que é que a família espera daquilo, sabe? E a gente Isso é bem respeitar, difícil. né? Eu acho que é respeitar como equipe as decisões, né, dessa família, acolher, né, e também dar um tempo para a elaboração e processamento de luto. Eu acho que vocês vivenciam muito isso, porque às vezes pode 9 ser meses é pouco. que vocês não consigam dar toda a comunicação em uma única ultrassom, em uma única consulta pré-natal, mas existe toda uma construção para que durante o pré-natal e inclusive no momento do parto, essa família tenha idealmente como esse caso, né? Muitas vezes isso não é o que ocorre, não é? A gente Muitas vezes acontece mesmo dentro do alta complexidade, no hospital de alta complexidade, pode vir a acontecer da família só vir a saber naquele momento do parto. Então, o que a gente fala é que o outro desafio de cuidados perinatais é o tempo, não é? O tempo é um desafio, mas ele não nos limita. Porque eu gosto sempre de dar um exemplo. Eu tive uma vez um caso de uma gemilaridade imperfeita. Então, existia, né? Era apenas um corpo com duas cabecinhas, de uma doença que, assim, o bebê ia nascer, já tinha toda uma condição de uma cardiopatia grave. E eu só tive tempo de conversar na triagem indo para a cesárea. Então, eu tive 10 minutos para conversar com a família, mas a gente conseguiu estabelecer uma comunicação, entender... É um vínculo, né, entender e planejar, não é, tudo o que poderia acontecer. Inclusive, neste parto, o padre, ele participou. Né, e batizou o bebê, não é, durante a cesárea, com a participação de toda a equipe, e teve todo o momento de óbito intraparto, e depois as avós puderam participar. Então, eles já tinham uma comunicação anterior, mas eu só pude conversar com eles no momento do parto. Então, às vezes, esses desafios são grandes, a gente trabalha com tempo, mas acolhendo, não é, trazendo uma comunicação eficaz, não é? Respeitosa, isso tudo é possível, né? E aí, Ale, você tocou num ponto importante, que é o momento do parto. Então, Dani, o diagnóstico, ele determina a via de parto? Perfeito. Não necessariamente, tá? A maioria das vezes, o parto vaginal é possível, tá? E ele é preferível. Como sempre, pensando no ponto de vista de fertilidade futura da paciente, de riscos para a paciente, pensando na paciente e pensando que não vai mudar muito a condição do bebê, né? Então, a condição do bebê, ela tá dentro da barriga, né? Um diagnóstico já estabelecido, a via de parto não vai ajudar ou atrapalhar muito aquele bebê. Mudar, né? Não vai claro modificar. que existem algumas situações que o risco de morrer intraparto, ele existe, ele acontece, ele existe, tá? E existe também o fato de a paciente não desejar determinada via de parto, ou querer muito um parto normal, ou querer muito uma cesariana. E aí, Dani? Dificilmente a gente acaba indicando uma cesariana quando tem alguma coisa que não vai, pela indicação mesmo materna ou fetal, tipo, uma doença que tem uma hidrocefalia grave, uma macrocrania, que vai precisar ser uma cesárea, ou alguma outra coisa específica, tá? Mas a priori, a maioria das vezes a gente incentiva o parto normal, como a gente incentiva para todo mundo. Mas, por mais que a gente converse no pré-natal, a gente explique os riscos e os benefícios, a gente precisa escutar o que a paciente entende daquilo. Porque tem paciente que diz, mas eu prefiro uma cesariana, eu não tenho condição na minha cabeça de passar por um trabalho de parto, né? E não ter meu bebê depois, né? Como eu imaginei, como eu gostaria. E aí a gente explica até que na cesariana, às vezes, é um pouquinho mais complicado, porque ela vai estar, né, anestesiada, com a RAC, e às vezes aquele contato ali fica um pouquinho difícil, né? Porque o bebê vai sair para a sala de ser examinado, né? Ali para a mesinha, e às vezes a paciente não tem uma visibilidade muito legal, mas
tudo tem que ser discutido, sabe? Eu acho que é um trabalho de conscientização das pacientes e da equipe, principalmente. De a equipe estar aberta a aprender e a entender, né, a particularidade de cada caso. Não é uma coisa simples, não é um caso... esses casos são muito particulares e a gente tem que levar em conta a vontade da família. Aí o mais importante é você proporcionar à família a possibilidade dessa decisão. Exato, e a informação, né? Ela é que vai ter que ter essa valorização. E eu acho que aí a gente vai... Se ela não quiser, por exemplo, ver o bebê por todas essas questões, não é? A gente sabe que muito mais, às vezes, é muito mais fácil a aceitação, inclusive dos cuidados paliativos perinatais, quando você tem alguma condição que traz um físico diferente, uma malformação maior, que seja ali, mas muitas vezes as famílias não querem ver, mas a gente tem que dar a opção, não é? Para que a família possa ver. Se for do entendimento da mãe, não é? Naquele momento de fragilidade, não é? Que ela não deseja ver a criança, a gente tem que proporcionar a opção para algum membro da família, para o pai. Muitas vezes não é a mãe nem é o pai, mas é um avô que vai ver, não é? Que vai ter essa oportunidade. Um companheiro, uma companheira, dá a possibilidade de tirar foto, é direito da paciente. E aí criar esses vínculos de memória, vínculos afetivos e também esse legado de memória que naquele momento ela talvez não entenda a importância dessa vivência do luto, mas posteriormente a gente incentivar um legado de memória é importante, né? Agora sempre dando a opção, sem né, ser da família. invasivo. Não, né? é claro, ela pode mudar de ideia toda hora, né? Eu sempre digo, olha, a gente tem que mais ou menos entender o que pode acontecer, mas você pode mudar de ideia a qualquer momento. Isso. Tem paciente que diz, eu não quero ver, e na hora muda de ideia e quero ver. Então tirar uma foto, se quiser, mecha de cabelo, a pulseirinha do internamento. A roupinha, que quer vestir. Então, assim, tem paciente do meu pré-natal que não pensei nisso, eu não tô pensando nisso e tudo bem. Ela não tá pensando nisso, tá? E tem paciente que não, que já planejou tudo. E precisa criar-se essa memória, né? A paciente sentir o cheiro do bebê. Tem paciente que quer parir normal e quer pegar o bebê no colo pelo tempo que for, entendeu? Então, assim, eu já tive mais de uma paciente que me relatou depois, ele ficou comigo por 2 horas no meu braço. E não tem agonia da equipe de querer tirar, né? Tem que resolver. Não tem que resolver. A gente vai prestar assistência àquela paciente. Deixar aquela família o mais à vontade possível. Se possível, ali num lugarzinho mais reservado. Eu sei que né, o plantão é cheio, tem muita coisa, tem urgência. Mas aquela família precisa de uma atenção diferenciada. Uma área mais, né, privativa, em que eles possam ter aquele momento alguém de checar lá se tá tudo bem, né? olhar os sangramentos, tentar oferecer alguma, como eu li num livro, alguma normalidade para aquele processo, entendeu? E o vínculo, não é importante, são vínculos de minutos, segundos, né, ou 1 a 2 horas, mas é um vínculo muito importante que vai ficar para a vida toda, né? É algo que a gente precisa realmente trabalhar. Agora, ia trazer só um ponto importante que a gente está falando dentro da sala de parto, mas a gente também vai ter condições em que os cuidados paliativos perinatais vai ser realizado na UTI neonatal, porque é importante, as pessoas às vezes confundem cuidados paliativos, não é, com finalidade de que não vou fazer mais nada, então eu vou deixar lá na sala de parto. E veja, isso é uma realidade que a gente vê cada vez menos, mas a gente precisa trazer o entendimento de que a criança em cuidados paliativos, ela pode ir para a UTI neonatal, entendeu? Ela pode receber alta, ela pode ir para casa, não é? Então, também porque às vezes as pessoas não têm, né, esse entendimento. É quando falta informação. Ale, eu queria justamente que você falasse sobre isso, sobre o cuidado prestado pelo neonatologista, pelo pediatra, na sala de parto para o paciente. Justamente para desmistificar, e aí tanto para a paciente, para as famílias, como para os profissionais, né? E aí quando intervir, quando não intervir, para dar esse... limite aí, né? Esse limite ele vai ter diante de qual tipo de doença. Muitas vezes, algumas doenças, algumas condições, você vai ter um tratamento que ele vai poder trazer uma sobrevida e qualidade de vida para aquele bebê, aquele feto, e ele vai ser instituído. Então, isso é um planejamento de acordo com o prognóstico de cada doença, de cada condição. Por exemplo, a gente pode falar aqui de uma hérnia diafragmática grave. Então, esse é um paciente que ele tem chance de vir a óbito,
ele entra em cuidados paliativos, mas ele vai ter todas as intervenções, inclusive pode acontecer a intervenção intraútero, né? Pode acontecer intraútero, pode acontecer após o nascimento, não é? Então, esse paciente, ele vai ter uma indicação de ir para uma UTI neonatal, ele vai ter todo o tratamento que a gente fala técnico curativo, em conjunto com o tratamento de cuidados paliativos, não é? Que visa, foca no conforto, no alívio do sofrimento, no acolhimento dessa família, no entendimento do que essa família está passando ali, dos seus valores, da religiosidade, das questões sociais que envolvem. Então, a gente vai acolher todos eles ali. E essa criança pode até receber alta, dependendo do tipo de condição que a criança tenha. Outras condições, pode ser que venha, como a gente falou, venha a acontecer realmente uma limitação importante de uma doença, não é? Grave, com uma limitação maior, em que essa limitação de suporte, ela já vai acontecer na sala de parto. Então, dias, né? Nesse momento, é como a gente já estava falando aqui, é que tem todo esse trabalho de toda a equipe da sala de parto, tanto na sala de parto como na UTI. A gente não pode deixar de trazer aqui a importância da sensibilidade e do treinamento e da capacitação dos profissionais, né, de saúde, da equipe multi, que é muito importante. A gente sabe que cada vez que a gente sensibiliza mais profissionais, que a gente tem mais profissionais capacitados e treinados, a gente vai ter uma melhor qualidade de assistência paliativa aos nossos pacientes. Então, tanto na sala de parto como na UTI neonatal. Isso é fundamental. E dentro da UTI, a gente vai continuar com os cuidados paliativos, não é? Não deixando de ter o foco no cuidado do conforto, no foco do acolhimento dessa família, valorizando todos esses pontos, não é, que a gente traz aqui. Porque, veja, a gente precisa primeiro entender todos esses valores sociais, afetivos, religiosos, que estão envolvidos com essa família, né? Até para que elas realmente, na sua tomada de decisão, a gente perceba que eles estão realmente entendendo o processo, não é, do que ocorre. E aí você falou ali uma coisa importante lá atrás da janela de tempo, né? Que às vezes é um tempo curto e às vezes tem o pré-natal, onde se consegue fazer uma conversa mais elaborada, né? Tentar que esse tempo curto aí seja de qualidade, né? Exato. E aí, Dani, eu queria só voltar um pouquinho no pré-natal para tirar a seguinte dúvida. Uma paciente que possui um diagnóstico de malformação fetal, que se enquadre dentro de cuidados paliativos perinatal. Essa paciente, ela precisa fazer pré-natal com o especialista em medicina fetal e o obstetra, só com a medicina fetal? Explica um pouquinho pra gente. Tá, veja só. O especialista em medicina fetal é o obstetra, né? Sim. Então, a maioria, né? O caminho é fazer obstetrícia e em seguida a medicina fetal. Na nossa realidade, que o pré-natal de referência é aqui, a gente faz o pré-natal só com a gente. Exceto quando for uma paciente que mora no interior, às vezes ela acompanha lá num pré-natal dela já de praxe, tá? Mas a priori, a gente tem 2 momentos com a medicina fetal. Tem a ultrassom, né? Então ela vai lá no setor de ultrassom para fazer a parte do segmento, de diagnóstico e de conversa já também lá na ultrassom, sobre os achados e a evolução da gravidez. E tem a conversa do pré-natal, que aí a gente vai ver toda a parte obstétrica habitual da paciente, se ela tem alguma comorbidade, o que a gente vai tratar nesse sentido, né? Fatores de risco, histórico, igual uma consulta obstétrica habitual, sendo que com foco também na malformação fetal ou na condição fetal que a gente precise conversar e programar. Por exemplo, não necessariamente de cuidados paliativos, mas que tenha que programar com a CIP um procedimento que vai, a gente tá internando, vai nascer tal, mais ou menos tal época, ou com neuro, ou com a equipe, né, que pensando num cuidado paliativo, mais ou menos a época de nascer, pra gente poder acolher aquela paciente, avisar a equipe que tá chegando aquela paciente, o que é que ficou programado no pré-natal, o que é que a gente conversou, o que é que a paciente sabe, o que é que dá pra fazer o acolhimento na triagem e no plantão. Acho que vai muito disso também, de programar, no pré-natal. E nesse momento aí também o neonatologista, o pediatra também entra, porque vai trazer o entendimento da doença, como a gente disse, não é concreto, mas a gente vai
e tentar ali trazer o entendimento do prognóstico sobrevida. A gente pode acolher essa família nesse entendimento, a gente pode mostrar o ambiente da UTI neonatal, entendeu? Fala um pouquinho sobre isso. A fazer a visita, a gente pode fazer. Porque a gente, nesse momento, inclusive no pré-natal, o após o nascimento, a gente tem que tentar fazer, inclusive, o acolhimento da família como um todo. Esse entendimento de todos que estão participando. Então, inclui o pai, a mãe, os avós, todos que estão ali responsáveis e que têm um vínculo afetivo com aquela criança. Então, eles entenderem, inclusive, como vai ser o planejamento do parto, como é uma UTI neonatal, não é? Fazer uma visita à UTI neonatal. Tudo isso vai ajudar nessa tomada de decisão. Né? Nesse entendimento de como é a realidade do que está por vir e do que é que a gente pode, de forma respeitosa, estar ali proporcionando de qualidade de vida para aquele bebê e para aquela família. Então, o neonatologista, nesse processo também, ainda no pré-natal, ele é muito importante a participação de forma, inclusive, ativa com essa família. Né? Então, E minimiza tantos danos, né? A gente vive hoje um movimento da sociedade com a judicialização, né? E aí é muito ruim fazer medicina pensando em judicialização, né? Mas a comunicação, o que os estudos mostram é que diminui muito essas arestas, né? Então, quanto mais esse fortalecimento da comunicação, melhor. E aí eu queria que a Lê falasse um pouquinho, ela que levanta essa bandeira, né, da formação dos profissionais em cuidados paliativos. Eu queria que você falasse, porque imagino que a gente pode ter pessoas nos assistindo que são no interior do estado, profissionais de saúde que trabalham e às vezes não sabe, não tem ainda a noção dos cuidados paliativos, né? Então, fala um pouquinho, Ale, se a gente já tem algum curso, alguma coisa para dar uma noção. Isso, é como a gente já estava falando, né? Todos esses ruídos, muitas vezes, de que acontece numa falha de comunicação ou numa desproporcionalidade no cuidado, quando ocorre, a gente percebe que é muito quando a equipe ela ainda não está totalmente engajada, não tem o entendimento e não está capacitada em cuidados paliativos e não está sensível ao tema. Então, o treinamento, vários e vários estudos já vem mostrando que o treinamento e a capacitação dos profissionais, né, da área de saúde vai melhorar a assistência paliativa. Então, a gente tem que estar ali estimulando realmente as pessoas a fazerem. Então, a gente, por exemplo, aqui no IMIP, a gente tem um curso, né, um treinamento, um curso de capacitação de forma online, gratuita, para todos os profissionais de saúde. Né? Agora vai ter uma versão atualizada, mas já existe essa versão que está lá, é só entrar na plataforma do IMIP Educa, pessoal. Isso, na plataforma do IMIP Educa, e ali você já vai ter uma abertura, aquilo ali já te abre os caminhos, já te sensibiliza, e ali vai fazer uma sensibilização para que você se aprofunde no tema, para que você treine, se capacite. Então essa capacitação é muito importante, porque as evidências científicas elas já mostram que muitas vezes nas questões de maior deliberação moral, de maior dificuldade, não é, com a relação família e profissionais, muitas vezes é quando existe algum tipo de ruído, de dificuldade de planejamento, dificuldade de integração da equipe, não é? Isso repercute na dificuldade de vínculo e de aceitação da doença, né, dos cuidados paliativos com a família. Então, assim, é muito importante esse treinamento. E Dani, pegando um gancho nisso, eu acho que é importante a gente falar, a gente está falando muito assim, da importância de propagar a informação, a formação dos cuidados paliativos, mas é importante também deixar claro que se uma paciente teve no seu pré-natal um diagnóstico de uma malformação, ele deve ser encaminhado para uma avaliação do especialista, não é isso? Isso, exatamente. Essa avaliação do que é paliativo, do que não é paliativo, exige uma avaliação do especialista em medicina fetal. Geralmente, a paciente que tem alguma suspeita, ela é encaminhada ou para o ambulatório ou para ultrassom da medicina fetal. E a gente internamente vai encaminhar sempre para ultrassom, porque a gente precisa ver, né?
E aí, através da ultrassom, a gente consegue, né, juntar as peças, olhar os ultrassons anteriores e tentar ter esse diagnóstico com mais clareza. Um teste genético, um exame invasivo vai dar um diagnóstico mais certeiro, né, em algumas situações. Não é em todo lugar que a gente consegue fazer, em algumas vezes o SUS não cobre, mas às vezes a paciente acaba fazendo fora. E aí, mas alguns diagnósticos são só por ultrassom mesmo. Então, por exemplo, uma agenesia renal bilateral, uma anencefalia, né, que no caso a paciente, inclusive no Brasil, né, a anencefalia é a única malformação fetal que é permitido que a paciente ainda, né, que interrompa a gravidez caso a paciente deseje, né, e aí é um gancho no que a Ale estava comentando antes, assim, a gente sempre tem que perguntar, não tem certo nem errado, né? A gente não pode inferir as coisas, né? Então, eu posso achar certo ou errado, ou pensando se fosse numa coisa pra mim, interromper ou não interromper. Não importa, né? Você vai mostrar as possibilidades para a paciente tomar uma decisão consciente, né? E existem algumas pacientes que entram na justiça para interrupção judicial da gravidez, tá? Isso é uma realidade mais comum fora do país, até pela cultura mesmo. Grande parte das pacientes deseja continuar o pré-natal, mesmo diante até de uma anencefalia, que diz, a anencefalia tem direito de interromper. Muita gente não quer. Tá? Muitas pacientes querem continuar essa gestação, querem passar pela experiência, querem conhecer o seu bebê, tá? É o filho dela, é o bebê dela, é o bebê daquela família, não importa o que você está vendo na tela da ultrassom, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o desejo da paciente, o desejo da família, sem julgamentos, como a Lei estava falando, né? E sem pressupor o que é melhor, o que é o pior. Mas é aumentado o risco ela continuar, porque... Mas assim, a gente vai informar os riscos e benefícios e a paciente e a família vão tomar a decisão que elas acharem prudente, né? Elas às vezes querem conhecer, muitas pacientes, a maioria quer conhecer aquele filho, né? Dani, e o treinamento é importante, inclusive, né, nos fetólogos, na medicina fetal, porque uma coisa que chega pra gente, né, nesses bebês muitas vezes após o nascimento, é toda uma desconstrução que é feita por muitos ultrassonografistas e obstetras, que muitas vezes, aquilo que a gente estava falando, né, a verdade, ela precisa estar ali. Você tem uma malformação, tem uma doença grave, e muitas vezes, por um desconhecimento, você vê aqui Dani falando com tanta propriedade, com tanta tranquilidade, né, sobre um assunto tão importante, é porque ela já se apropriou sobre o tema. Mas quantos é importante a gente trazer aqui? Quantos profissionais, muitas vezes, silenciam, calam, não é, diante de algo que é visto, porque as famílias sabem. Não é? E isso vem à tona depois, porque muitas vezes é um luto patológico de algo que foi ceifado, né, aquela verdade. Mas a mãe, depois ela percebe, porque ela percebe que a expressão do médico, como tinha sido, que ele não falou tudo, não é? Que depois isso ali... é muito ruim. Isso é muito ruim. É tão quebra é tão comum. Uma desconstrução, isso chega a gente e a gente vai ter que trabalhar esse vínculo afetivo, muitas vezes, muitas questões vão ser necessárias ser trabalhadas. Então, acho que a capacitação, o treinamento dos profissionais é muito importante, porque na hora que você tem essa tranquilidade de Dani, de trazer ali a verdade, de acolher aquela família, de informar da forma melhor possível, não é? Ale, existem duas situações, assim, que a gente vê. Uma delas é realmente que o profissional, às vezes, não tem o treinamento ou prefere, não é nem só o treinamento. Às vezes, o que eu percebo, né, o que a gente vê também, né, quando a gente lê sobre o tema, é que as pessoas se esquivam. Isso, deixa pro outro. É porque é difícil. Alguém vai difícil. É difícil, aí deixa pra outra pessoa. Então, deixa pro próximo. Então, assim... tem que estar preparado. Tem uma formação, aí pega o papel e toma. Então, assim, tenta se esquivar daquilo, né, e fazer o mais habitual, né, e não fugir muito da rotina. E é difícil encarar, né, e dar essa possibilidade para a família. E outra situação é também que a gente às vezes fala, eu já presenciei algumas vezes, né, a gente tem que falar 100 vezes. Sim. Porque às vezes, assim, não é num primeiro momento que a paciente vai assimilar. Então, por mais que eu fale muito claramente, a comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, assim, eu posso falar o mais claramente que eu consiga. O mais que eu acho que... Eu acho que eu tô arrasando ali na minha comunicação, que a paciente tá entendendo tudo. E ela só escutou, quando escutou que o bebê tinha um risco, ela parou de escutar ali, entendeu? E aí, na próxima consulta, ela vai dizer, não, mas não me explicaram, não. Isso é tão comum. Olha, eu já tive papo, quando o entendimento não é total, a gente porque continua. Os meninos chegavam e falavam, mas vocês não disseram nada pra ela. A gente disse, mas às vezes a paciente não assimila. 1, 2, 10 vezes. 9 meses é pouco. Apoio
psicológico, com certeza. Porque a família vai passar por todo o processo, até o reinvestimento, ela vai ter a reação, ela vai ter a negação. a negação, tem todo aquele processo. ela vai ter todo um processo até ela chegar realmente no processo de elaboração. Uhum. Então, o apoio da psicologia, né, como a gente falou, é uma orquestra que o obstetra, Isso. o neonatologista, ele vai ter que levar ali, porque a gente vai estar trabalhando nesse momento com enfermagem, com os psicólogos, com assistente social, Isso. porque muitas demandas sociais já estão acontecendo no pré-natal e durante o parto. Então, nós vamos ter ali as outras especialidades, seja cardiologia, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, neurocirurgia. Que for preciso, né? Além O capelão, o pastor, algum representante, não é, que seja religioso, também pode participar. Então, tudo isso, esse acolhimento dos avós, do vizinho, do pai, da mãe, E aí, todo quando mundo. você fala de acolhimento, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes do podcast, e vocês me falavam do que não falar para uma gestante que está com feto em cuidados paliativos perinatais. Ou com um bebê que acabou de nascer, dentro dessa ideia do óbito, Uma perda perinatal, uma perda ali Isso, naquele momento. A gente escuta muito, até familiares, assim, né? Pessoas próximas nossas, até próprios profissionais. Mas você é nova, você vai ter outro. Ou então, mas você já tem outro filho, pelo menos você tem um. Imagina quem não tem ninguém. Você ainda não se apegou, não é? Então, imagina, na verdade, desde a hora do beta positivo, às vezes antes do beta positivo, ela já idealizou, teve um beta, ela já gestou, ela já está amando há muito tempo. Então, já tem muito tempo de amor e de vínculo. Na verdade, são diálogos simpáticos que não são empáticos. E soam muitas vezes como uma desconstrução. Então, a gente sempre traz assim, o que tentar não falar, porque a família vai receber aquilo ali muito mais, nem como uma simpatia, vai se receber como uma antipatia. Nada vai substituir aquilo, como empático, né? Então, você não tem como você dizer que você vai ter outro, não vai substituir aquela data do provável do parto. Aquela dor, não é? Aquela dor ali, ela não está pensando em ter outro. Não. Ela só está pensando na perda. Então, ela não está pensando que ela é nova, que ela pode ter outros. Aquele é o filho único dela. Ela já criou todo um amor, um vínculo afetivo imenso. Uma projeção, uma transferência, uma idealização, né? Cabe a gente validar esse sentimento, deixar ela sentir isso, entendeu? Deixa ela sentir isso, deixa a família sentir, vivenciar aquele luto, para poder digerir, né? Para ela conseguir passar por isso, tentar acolher o máximo de situações que ela vai ter alguma tranquilidade com isso no futuro, né? Porque é uma situação sempre difícil, mas se eu tiver uma equipe acolhedora, se tiver um registro do nascimento que ela desejou, se ela tiver, né, de repente uma experiência, vai ser importante. Uma experiência porque vai ser importante para elaborar o luto, né? Ô, Dani, e me diz uma coisa. A paciente, e aí assim, ela vivencia essa dor, e algumas, elas querem gestar novamente, né? E aí, eu acho que é importante falar um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem um feto com uma malformação e ela acha que a próxima gestação vai ser igual, né? E aí, claro que isso não vai ser... Às vezes é falado no pré-natal vigente, né, Dani? Sim. E às vezes só depois, mas fala só um pouquinho sobre isso pra gente. Pronto, às vezes a gente tenta, é sempre um questionamento que elas trazem, tá? E se eu engravidar de novo, o que é que vai acontecer? Tá? Algumas vezes, existe um risco aumentado de ter de novo, quando é uma doença familiar, né? Ou quando é uma autossômica dominante, uma autossômica recessiva, e a gente tem esse diagnóstico na mão, né? Que não é sempre que a gente tem. Mas a maioria das vezes, quando são essas doenças, elas são aleatórias, tá? Então, algumas têm um risco muito pouco aumentado de se repetir e outras não têm risco aumentado de recorrência. Então, depende muito da doença, tá? E da patologia fetal. E aí, a depender do quadro, a gente costuma tentar aproveitar já a gestação vigente, quando essa paciente traz essa questão, esse aconselhamento, sabe? Para ela planejar um futuro. A gente tem alguns casos, por exemplo, de consanguinidade, de pais que são primos ou parentes, e aí, às vezes, acontece de ter tido várias vezes. Mas não é a rotina, não é a regra. Gente, foi um bate-papo, assim, super enriquecedor. Eu acho que deu para o pessoal sentir um pouquinho
desse universo. Eu queria parabenizar vocês, né, por essa escolha, né, Dani? Porque isso é uma escolha, né? Então você vai... Eu sou obstetra, eu lembro que quando eu escolhi fazer obstetrícia, porque eu queria lidar com vida, né? Com vida, com alegria, com nascimento. E já é uma quebra de paradigma para a gente, profissional de saúde, e entender que nem sempre as coisas acontecem, né? Como a gente planejou. E aí eu fico imaginando, dentro aí do escopo da medicina fetal, para finalizar, eu queria que aí vocês duas falassem um pouquinho como foi que você foi tocada pelo tema de cuidados paliativos perinatais. E a Lê também. Tá. E a Lê tem uma bagagem um pouquinho maior que a minha. No meu caso, foi uma coisa bem particular, tá? O tema em si, desde GO, já me acendeu essa... Antes de eu saber que ia fazer fetal, eu já tinha um certo incômodo quando eu via as pacientes com, por exemplo, um bebê que já estava em óbito na barriga, em trabalho de parto, e eu via que aquela paciente estava muito, assim, sem aquele apoio, sem uma orientação devida, com o trabalho de parto ali, sem entender muito o que estava acontecendo, por que ela estava parindo normal, sem aquela informação, aquela bagagem. E o pós-parto também, assim, eu já tinha me chamado a atenção, essas pacientes, desde o meu R1 de obstetrícia. Então, assim, já é um tema que me encanta há um tempo. E depois, com vivências pessoais de pensando em cuidados paliativos de adulto, né, coisas da família. Dentro da medicina fetal, quando eu fiz essas pacientes, né, eu senti a necessidade desse acolhimento, de dar essa informação. E aí acabou fluindo. Eu entrei no mestrado em cuidados paliativos. Ainda não consegui concluir, mas vamos lá. E aí, assim, o tema me encantou por causa da especialidade. De a gente pegar muitos casos e ali a equipe, né, uma equipe assim... Eu sou suspeita, porque eu acho todos maravilhosos. Mas, assim, de a gente ver essas conversas, de a gente aprender com essas pessoas que estão ali conversando, empoderando as pacientes. E aí foi um encantamento mesmo de vivência da obstetrícia que fez eu ir por aí e estudar muito o tema, que eu adoro ler sobre isso. Que bom. E a Lê... Diz aí pra gente. Eu acho que já no meu mestrado eu trabalhei com dor no recém-nascido, então já tinha iniciado ali o processo, né, já tinha sido sensibilizada pelo método canguru aqui no IMIP, fui residente aqui do IMIP. E acho que na residência eu tô, assim, sempre o que me tocou ali era aquela ideia dos prematuros extremos, que a gente nem chegou a falar muito aqui hoje, não é? Verdade. Mas os prematuros, né, daquela zona cinzenta sempre me tocou muito, de que eles ficavam muito, assim, distantes da mãe, né? Quando nasciam na sala de parto, muitas vezes ficavam no berço aquecido, distantes da mãe, muitas vezes sem uma perspectiva de possibilidade de ir para a UTI neonatal, porque eles não tinham a viabilidade, mas porque estavam tão distantes, né? Então aquilo ali me tocava muito. Então eu trazia para junto da mãe, eu ficava ali junto, eu perguntava se a mãe queria colocar no colo. Então eu já fazia um trabalho que às vezes era visto de certa forma, com estranheza, não é? Dentro do próprio bloco obstétrico. E ali veio a motivação, né? A partir desses momentos, desses prematuros extremos, desses bebês de muita limitação, né? De inviabilidade, de muitos pequenininhos prematuros extremos, eu comecei a fazer o meu doutorado em cuidados paliativos pediátricos e neonatais. E aí, nesse período, né, já tem 15 anos, foi um desbravamento, realmente. E aí, ali, eu me aprofundei sobre o tema, fui vendo que realmente tinha tudo a ver com o que eu enxergava como importante. Olha, o método canguru, ele nunca vai deixar de ser um cuidados paliativos, porque a gente está trabalhando com prematuros extremos que necessitam de contato com a mãe, com o vínculo, com a humanização do cuidado. Cuidados paliativos perinatais, ele é uma humanização de cuidado. Para mim, é como se fosse uma etapa, né, também do próprio método canguru. É verdade. E eu acho que é uma expressão assim profunda de compaixão, de dignidade, não é? Que a gente traz não só a um feto, a um bebê, porque eu ia deixar ali aquele fetinho, né, que a gente fala, né, tendo gaspes, ainda tem alguma frequência, sem estar junto da mãe, sem ter aquele conforto, sem oportunizar para a mãe aquele contato. E quando eu conversava com as mães, elas queriam,
né? E aí eu sentia isso me tocava. Então, a partir disso, eu acho que eu fiquei encantada. Para mim é isso, não é? A gente trabalhar com um momento mais vulnerável, como eu falei no começo, é um momento de maior fragilidade que eu entendo que possa existir, que possa ser suportável para uma mãe. Eu acho que não existe momento de maior fragilidade. E eu poder estar ali presente para dar um suporte, para dar um apoio, para fazer com que a equipe participe de forma efetiva nessa criação de vínculo, que sejam segundos, minutos, não é? Isso me tocou. Né? E aí isso é o que me motiva. Né? Na hora que a gente vê um caso, né, como a gente fala, com a boa qualidade de morte, eu fico tocada. Eu sinto que foi uma missão para aquela família, foi importante. Aí é isso. Pode fazer toda a diferença no puerpério dessa paciente, né? Na vida, né? Na vida toda, mas assim, é outro tema que aí é... Mas o puerpério também é um puerpério diferente, né? Porque é um puerpério que às vezes ela pode não levar o bebê para casa, né? Um colo vazio. E isso tem que ser esse luto tem que ser muito bem elaborado. E ela tem que estar bem assistida com a equipe de assistência social, pensar no posto de saúde que vai receber essa paciente, na família, e todo mundo tá empenhado ali para aquela família conseguir passar por isso. E nesse pós-luto, o próprio ambulatório de enlutados, né? Porque aí você vai conseguir trabalhar melhor com essa família, saber se foi bem elaborado esse processo de luto, se ainda está em construção, se está com o suporte necessário para elaborar esse luto. Porque às vezes a gente vê mães já com o segundo ou um terceiro filho que ainda não elaboraram o luto da perda, não é? Então, assim, é para a vida toda. Uma elaboração de um luto é para a vida toda. E se naquele momento a gente consegue, como profissional de saúde, ajudar e auxiliar, né, naquele momento de tanta vulnerabilidade e tristeza, e trazer conforto, que seja, eu acho que a gente já está fazendo um bom caminho. Não, eu acho, com certeza, você falou missão, Ale, com certeza isso é uma missão, né? Eu acredito veementemente que todos nós temos a nossa missão, e dar conforto ao que tem dor, eu acho que isso realmente um valor que ele é intangível, né? Então só aumenta meu orgulho de vocês. Eu acho assim, nosso trabalho, quando a gente trabalha no fácil, é fácil. Então, nessa área da perinatologia, um parto lindo, normal, bebê termo, tudo bem idealizado, que aconteceu tudo ótimo, é fácil. Só que nós não somos profissionais para desafios fáceis. Nós temos que ser treinados e capacitados, né, para aquela parte do difícil. Tá? Então, assim, a gente não tá só pro fácil. A gente tá pro difícil. Verdade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer para os profissionais. É fácil ser bom no fácil. Eu quero ver você ser bom no difícil. E a gente precisa também... nas dificuldades. Aí é que a gente constrói um grande profissional. Daí a importância de sensibilização, de treinamento, de capacitação, que aí vai ajudar você a ser bom no difícil. Inclusive, assim, o que a Lê falou do prematuro extremo. Sim. Né? Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer, Flavinha. Pois é, porque veja... Colocar no colo. Exato. Trazer para junto da mãe. Por que ficar no becinho ali, escondido? Né? E aquela mãe ali sofrendo sem ter o contato. Ela pode até não querer, mas a gente tem que perguntar, tem que oportunizar. E lembre sempre oportunizar e não pressupor que ela quer ou não quer aquilo, né? Dani, eu queria assim, só estender, que até foi um dos temas do meu doutorado, a questão que eu não colocaria só para... assim, os recém-formados, a questão da dificuldade mesmo, dessa construção e de sensibilização. É geral. Eu acho que os profissionais de saúde, até quando eles têm mais experiência, eles também criam que a gente chama de uma carapaça. É como se quisesse resolver logo, né? Eles querem criar... Vamos resolver logo, resolver, e aquele luto ali não dá tempo de a paciente assimilar. E eles criam um muro, não é, para esses envolvimentos de comunicação, ou de planejamento, ou de intervenções mais difíceis, que eles tentam se proteger daquilo que eles não são informados ou que não foram treinados. Então, o que acontece muito com os profissionais de saúde, quando acontecem esses casos de distanciamento, de evitamento, não é, para o cuidado paliativo, que a gente está falando aqui especificamente para isso, né, uma comunicação difícil, a gente sabe, não é, porque o que já muitos estudos já mostram que é muito mais essa mobilização de criar um bloqueio dentro
daquilo que ele não é informado e que não foi capacitado. Então, a gente se bloqueia enquanto a gente não entende realmente o que está acontecendo. Então, aí a gente tem um medo, tem uma insegurança, gera uma ansiedade, né? Então, você vai trabalhar com cuidados paliativos sem saber o que você está trabalhando, sem você se apropriar, você, na verdade, vai gerar uma insegurança e um receio. Então, daí a importância dos treinamentos, das capacitações, para que você se aproprie realmente do tema e aí você possa oferecer realmente a assistência da melhor forma. É verdade. Pra gente que trabalha com ultrassom, é especialmente importante que a pessoa, tipo assim, você vai dar um diagnóstico, se você for demorar para estudar aquele bebê, você precisa ver direitinho para dar o diagnóstico. Eu vou demorar um pouquinho aqui, eu vou ficar um pouquinho mais calada, porque eu tô mais concentrada, porque eu vi alguma coisa aqui que eu preciso estudar melhor. E não ficar só calado o tempo inteiro, porque às vezes a gente quer dar o diagnóstico e fica, e gera aquela tensão. Então, a gente tem que sempre dizer. É por isso que eu volto a dizer que vocês estão com a missão, né? É uma missão. Propagar isso, falar sobre cuidados paliativos nas várias etapas da vida é uma missão e que eu acho que é um divisor de águas realmente do cuidado. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada. Estamos finalizando o episódio de hoje. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional, como esse que a gente falou aqui, de cuidados paliativos. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.